Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Sejam muito bem-vindos a mais um Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Eu sou o Lipe Paiga, estou mais uma vez aqui com meu parceiro, meu amigo Paulo Vaz. Boa noite, Paulo Vaz. Como é que você está? Tudo bem? Muito Eu sempre falo boa noite, mas quem está ouvindo de manhã. Ah, mas é que agora é noite, né? Agora é noite. Então tá bom, vocês entendem que a gente grava à noite. Sejam muito bem-vindos. Temos aqui um convidado. Convidado de honra. Meu Deus do céu. Parte da história automotiva brasileira passou pelas mãos deste homem aqui, Rony Reichmann. Seja muito bem-vindo. Boa noite e obrigado pelo convite. Olha, você sabe que você é um cara que tem muita história. Você trabalhou, a gente já vai falar, mas ele trabalhou num lugar que, quando abriram as importações em 1990, foi o primeiro carro trazido, foi no lugar que ele trabalhava. Mas antes disso, vamos agradecer os nossos parceiros da The Garage, que nos cede esse local para gravação aqui. Se você quer comprar um carro antigo, está em busca de alguma coisa, entra no site deles, thegarage.com.br. Se você quiser dar uma olhada no Instagram também, é @thegarage_br. Os caras têm mais de 70 carros antigos aqui. E se você quiser alguma coisa específica, pode ligar para eles aqui, porque eles vão atrás para buscar o seu sonho de carro antigo. E vamos agradecer também o pessoal do betmais.com. É como isso não? Aí, betmais.com. Se gosta de fazer uma apostinha ali, colocar aquele dinheirinho, o Brasileirão acabou, mas a Copa do Brasil também já acabou quando foi ao ar este podcast. Sim. Mas, né? E eu tenho certeza que o Atlético foi campeão. A Fórmula... não dá para saber, né? Ainda não teve o segundo jogo. É um Atlético. Pois é. Enfim, gosta de fazer aposta? betmais.com. Se você for membro do nosso canal, o Betmais te dá o quanto você colocar de dinheiro lá para apostar, ele te dá a mesma quantia. Em dobro. R$50, ele te dá mais R$50. R$100, ele te dá mais R$100. R$1 milhão, você se ferrou. Você não vai ganhar mais R$1 milhão. Mas você vai poder apostar esse R$1 milhão tranquilamente. Não, mas você colocar R$1.000, R$2.000, R$3.000, eles vão dobrar a tua grana, se você for membro, obviamente. Se você quiser se tornar membro do nosso canal, se estiver assistindo aí no YouTube ou estiver ouvindo em algum podcast, na descrição tem o link para se tornar membro do nosso canal no YouTube. E aí você vai ter algumas coisas que podem te dar vantagens, como, por exemplo, uma consultoria automotiva da nossa parte. Você pode também fazer parte do nosso grupo no WhatsApp com os maiores loucos que tem nesse planeta automotivo. Isso é um fato. E também vai ter 10% de desconto na nossa lojinha, onde temos bonés, adesivos e camisetas. Para quem está vendo aí o vídeo, eu estou com a camiseta de Monza hoje. E o Paulo Vaz ainda não emagreceu, então não cabe ainda a camiseta. Mas é a resolução de ano novo. É a resolução de ano novo. Então em janeiro a gente vai ver ele magro. Vamos voltar a falar. Vamos falar sobre o que interessa, né? Rony, vamos lá. Tem muita história. Eu não sei nem por onde começar. Normalmente a gente começa assim. Como é que foi sua vida com um carro? Como é que começou? Você veio de uma família... Mas, Rony, é tanta história que eu não sei por onde começar. Você, criança, lá, pequeno, já gostava de carro, já tinha interesse de carro? Como que era? Eu tenho uma vida que eu posso te dizer, eu não venho de família de gente rica, mas sempre trabalhadores, pessoal que veio da guerra para cá e tivemos que lutar e tudo tal. E eu tive uma das vantagens que eu falei para meu pai com 14 anos, que eu não queria mais estudar. Eu simplesmente queria trabalhar. E aí meu pai, como um bom alemão que era, judeu naquela época, ele pegou e falou, olha, a partir de hoje você tem casa, comida e roupa lavada. O resto você tem que se virar. E eu saí para a luta e fui trabalhar como um simples mecânico numa das primeiras concessionárias Volkswagen no Brasil, que era do seu Paulo Cury Filho, que era um homem que cuidava de café. Como chamava? Na rua Butantã, Argos Automóveis. Argos, que legal. Argos Automóveis. E ali comecei a minha vida como mecânico, simplesmente lavando peças para poder depois montar e desmontar motor. Aí cresci um pouquinho, fui para a recepção
certo? Aí depois da recepção, que eu já estava num nível um pouquinho superior e tudo tal, nós conseguimos, com um dos sócios da Argos Automóveis, montar o Volkswagen com 2 carburadores em Curitiba, que era uma coisa que ninguém sabia, porque o carro só vinha de fábrica com carburador, e começamos a colocar rodas largas nos carros e fazer até que nasceu a Dacom, com o projeto do Passat Bolha, onde Passat... Carol Figueiredo era um dos magos da época desses veículos e tudo tal. E ali eu fui trabalhando até chegar em 1978 ou 79, que eu fui para Porto Seguro, que era a Guaporé Veículos, a Fiat, que era a Itavema, Sim. e a Central de Veículos, que era a Volkswagen. Tá. Aí nós montamos primeiramente o departamento de carros usados e depois assumimos o departamento de sinistro da Porto Seguro, que Nossa, hoje que é a Renova, com peças e todo o seu Júlio, que era um dos diretores e tudo tal. E ali eu comecei a me dar muito bem com o pessoal da General Motors, quando em 1989, 88 para 89, o senhor André Bier me tirou da Guaporé e me levou para Itororó, no Ipiranga. André Bier, para quem não sabe, era o presidente Vice-presidente da General Motors. General Motors do Brasil. E por quê? Porque havia lá um pequeno tumulto que eles forneciam carros para as fábricas, era uma entrega direta de vendas diretas de frotas, e havia uma falsificação de um dos proprietários, que eles pediam 10 carros, ele colocava um 0 e passava para 100, então 90 iam para o mercado paralelo e os outros 10 iam entregues nas empresas. Ele revendia, é isso? Hein? Ele revendia os carros? Não, ele vendia com ágio os carros. Porque aquela na época tinha ágio. ágio dos carros. Caramba. Bacana, Tinha hein? muita coisa errada nessa época, Rony? Tudo 100% errado. Tinha até governador que tinha concessionária Volkswagen. Até governador Quem? que tinha. É mesmo? Eu não me lembro o nome do governador, mas ele tinha no Ipiranga, do lado da Itororó. Franco Motoro? Não, antes ainda do Franco Montoro, bem antes. Ele faleceu muito cedo. Era um governador que ele tinha lá, fazia parte. Assim como eu conheço gente do Ministério que tinha concessionária Volkswagen também. Na época todo mundo tinha uma ponta de Volkswagen. Bacana. Não quero falar do Delfim Neto, mas ele... Poxa, tá bom. E aí, da Itororó... Da Itororó, eu fui chamado um dia de manhã pelo diretor do banco de investimento da General Motors. Ele me levou, o JP, ele me levou às 8 horas da manhã para uma reunião com o senhor Reginaldo Regino, que era o dono da Regino Veículos Chevrolet. Concessionária Chevrolet. Isso. Eu cheguei às 8 horas lá, de terno, bonitinho, e o homem chegou meio-dia. Tá, entendi. Aí eu falei, porra, eu quero ir embora, o que eu vim fazer aqui? Não, a partir de agora você é meu funcionário. Eu falei, desculpa, meu amigo, eu nunca falei com o senhor, a partir de hoje eu sou seu funcionário. Isso não combina com nada. E no final eu acabei ficando com ele lá. A proposta foi boa? Não é que a proposta foi boa, ele me chamou e falou, olha, qual é os preços que você faz na Itororó, que eu gostaria de fazer na Regina. Eu digo, meu amigo, eu sou funcionário da Itororó, eu não sou funcionário da Regina. Não, a partir desse momento eu já falei com o senhor André Bier, que você está fora da Itororó e você está aqui na Regina. E aí, no dia seguinte, nós fomos para Munique. O Reginaldo e eu tiraram no o dia passaporte. seguinte? Dia seguinte, tiraram o passaporte para mim,
fizeram tudo e nós fomos para a Alemanha para montar os pedidos. E foi aí que começou. E foi aí que começou. Porque aí tinha aberto a importação No mas outro ele te- avião, mas o ele te irmão explicou? o irmão do presidente, no outro avião, foi para a Rússia. O Pedro. Não o Pedro, o que trouxe os carros da Rússia, era Pedro o nome dele? Já nem lembro mais. Não, irmão do presidente presidente Collor era o Pedro Collor. É o Pedro Collor. Então, o Pedro Collor, e ele trouxe os carros da Rússia. Ele trouxe uma embarcação só de 9 mil carros. Lada. Que até hoje tem peças aí Sim, foi só um barco que veio? Só um único barco que É veio. mesmo? Nossa, na minha Então memória todos era os que o Ladas da negócio... história que vieram para o Brasil vieram no mesmo barco. Vivendo e aprendendo, pessoal. Sensacional. na minha memória era um negócio que durou. Não, tinha vindo até Não, 95. que logo depois veio, que depois eu completo a história para vocês, da Subaru, que foi a continuação desse pessoal que mexia com o Pedro. Tá, não, calma. Vamos. Como é que dessa história aí, no dia seguinte vocês foram para a Alemanha, mas assim, o Reginaldo falou para você, olha, eu tô pegando a representação da BMW ou alguma coisa Não, assim? ele falou, já tenho a BMW na minha mão, Ah. já está tudo em ordem. Eu ainda brinquei com ele no avião, falei, patrão, mas eu estou indo com o senhor, o que eu vou ganhar? Quanto eu vou ganhar? Aí, Tô indo para a Alemanha, não sei nem quanto é o meu salário. aí ele falou, olha, o que você quer ganhar? Eu falei, não sei, eu não sei o que nós vamos fazer lá, eu estou chegando agora. Não, você vai ter 0,03 sobre carro vendido. Eu digo, em 90 dias eu ganho mais do que o senhor. Como assim? Eu falei, porque eu tenho certeza no meu taco. E Isso era 1990. 90. Logo que abriu a importação. 18 de março de 1990. E aí quanto tempo? Você lembra quanto tempo demorou para chegar o primeiro BMW aqui no O Brasil? primeiro BMW demorou... nós trouxemos um via aérea, Que era um aquele 535, que foi o carro da DI 001. DI 001. Que foi o primeiro carro que entrou importado para o Brasil, tá? Para quem não entende, DI é direito de importação e a DI 001, depois que o Collor abriu a importação lá em 1990, o primeiro carro importado para cá foi um 535. 535. Então, em o setembro, 535. em setembro daquela época, começou a chegar a primeira rodada de carros. E aí vieram de navio. Vieram de navio. Tá. E você estava falando aqui, antes da gente começar a gravar, como foi a primeira conversa lá com o pessoal da Alemanha. Conta um pouquinho isso, por favor. É até engraçado, porque o pessoal lá, o cara dizia, eu falava alemão correntemente, e quando eu cheguei e cumprimentei o vice-presidente, o presidente mundial, em alemão, tudo tal, o cara falou, o senhor está me gozando. Eu falei, como é que eu estou lhe gozando? O senhor trabalha aqui na casa e o senhor vem aqui dizer que o senhor é brasileiro? Eu falei, não, meu amigo, eu sou brasileiro, filho de alemães judeus, que vieram embora da coisa, e estou aqui porque eu quero levar a BMW para o Brasil. Eu disse, mas como? No Brasil os índios andam todos na rua. O que vão andar com BMW? Mentira, que ainda existia. Bom, Bom, ainda existe, né? ainda existe, é isso que eu ia falar. Certo? E aí começamos uma discussão, e ele disse, não, eu preciso jantar com o senhor, que eu preciso tal, mas vamos ao que interessa. E naquela época, nós tínhamos uma ideia, mais ou menos, de pedir alguns carros para a gente começar. Então, o nosso primeiro pedido foi 200 carros, porque você tinha que ter uma média de 90 dias para poder receber os carros entre uma remessa e a outra. Então, você tinha que ter um planejamento de, no mínimo, 4 importações durante o ano, que seriam 800 carros durante o ano. Uhum. Sendo que, depois de toda essa troça e tal, no segundo ano nós conseguimos vender 8.000 unidades. Minha nossa. 92 ou E- 91? 92, 93. Essa primeira leva, desculpa a minha curiosidade, você chega lá e faz o quê? Tá aqui, ó. Tenho tanto de dinheiro, manda os carros. Nós fizemos muita coisa, porque naquela época era diferente como hoje. 90% da população
tinha condições de ter contas lá fora, de ter manipulação de dólar e Isso tudo o pessoal tal. que tinha dinheiro para comprar O esse tipo de pessoal carro. que tinha dinheiro para comprar, porque é um carro que chegou aqui no Brasil com $70 mil. Em comparação aos carros nacionais, um Volkswagen custava naquela época 10 mil cruzeiros. Quanto, isso nós estamos falando o quê? Um 325, é isso? Custava 300. 70 mil. A maioria foi tudo 325i, que foi a primeira remessa, Tá. porque no Brasil, 316 não subia na Gávea, nós testamos, e o carro Tinha motor... 318, né? Depois Aí veio a 316, 318, vocês mas a descartaram. 318 nós demos para os funcionários, porque o público não queria. A 318 era 4 cilindros, e a 325 era 6 cilindros. Ah, então vocês chegaram a 191. trazer oficialmente 316. 316 eu trouxe duas só. E aí, mas então, 318 que eu trouxe uma quantidade. tinha 318, tinha 18, cupê, tinha sedã, Tinha cupê e sedã só. 318 e tinha 318 IS, né? Tinha um- Não. Essa daí vinha dos Estados Unidos. Tá. E eu dizia que eu não garantia a garantia porque ela vinha dos Estados Unidos. E por que isso? Tinha, Por quê? tinha de Porque fato diferença? Ou Tinha é de porque... fato, não é que tinha de fato diferença. Que os carros americanos vinham com diferença, por exemplo, de farol, que era de plástico, sim. umas normas americanas que são totalmente diferentes das nossas normas universais. Tá? E os boqueiros, como a gente chama aquilo lá, o mercado paralelo trazia os carros na base de 55, 57 mil dólares Tá. custo e vendiam por 65. Aí eu Aí era tinha- 5 mais barato que o de vocês. é muito mais barato. E aí eu entrei no mercado para acabar com esse mercado todo, um preço fixo de 63 mil dólares e acabei com todo o mercado paralelo. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta. Existia de fato alguma diferença, fora o farol, essas coisas assim, mecânica? Não. Dava algum problema no carro americano a mais do que... não, você dá Não? problema como outro qualquer. Sim, não mudava Eu nada. tive problema com um carro americano, uma série 5 de um Patrício amigo meu que trouxe, chegou aqui, fundiu o motor dele e eu falei que eu não faria o motor, porque o carro veio dos Estados Unidos. E aí eu tomei uma chamada da Alemanha, porque onde tiver o emblema da BMW, você tem que E cobrir, aí você você é teve obrigado. que- teve que Tive que pagar fazer, tive que... Tá vendo? Existia- Isso é assim até hoje, tá, pessoal? Só para lembrar, infelizmente, a gente acaba... Tem muita gente que acaba trazendo carro e tal e não tem essa noção. Isso até hoje é assim, não só BMW, eu estou falando de todas as marcas, tá? Os caras locais são obrigados a dar garantia para você em qualquer carro que você tem, mesmo que ele seja importação independente. Apesar de alguns aí não... Não, mas É uma norma, mas gente. você acaba tendo que entrar com processo, você acaba resolvendo, mas é um puta saco, porque o cara, como não foi ele que te vendeu, e eu até entendo isso, e eu entendo o lado de quem está do outro lado. O cara está trazendo sem ser oficial, de outro país, não é o produto com market share do jeito que você quer, com pacote do jeito que você quer. Ele vende, ganha dinheiro nas tuas costas, você ainda tem que dar garantia para ele, entendeu? Então é meio... Mas isso daí é uma coisa que no Brasil, infelizmente, o pessoal usa como uma artimanha de venda. E não dá certo, porque muita gente não sabe. Mas a fábrica, antigamente era motor, câmbio e diferencial as garantias. Hoje é motor e câmbio. Seja onde você comprar o carro, ou em qualquer lugar que comprar, a fábrica, durante esse período, ela tem que te dar essa garantia. Se Não estiver importa. dentro do projeto, do dia que você comprou, para aquele... Ela tem como medir e saber por número de chassi ou qualquer coisa, quando é que esse carro foi faturado ou não. Sim. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Porque Mas- hoje em dia é tudo conectado. Vamos voltar um pouquinho. Aí você estava falando, naquela época era muito mais fácil para alguém ter uma conta fora do país. E eu perguntei se esses carros, como que vocês fizeram na primeira leva Não, dos a primeira leva nossa foi totalmente normal. Era um carro que me custava 22 mil dólares na Alemanha. E chegava aqui dava 2,5 vezes, 3 vezes aqui para a gente poder vender, ganhando uma gordura muito boa Caramba. para poder sobreviver. Tanto é que nós ficamos praticamente 4 anos trabalhando só com concessionárias,
onde nós conseguimos, o Rony com os irmãos Regino, abrir 22 concessionárias nas grandes capitais. Porque aí os Regino eram representantes da BMW do Brasil e eles eu tinham o era- poder de distribuir Eu era o bandeiras diretor BMW. deles. Falam que eu sou o primeiro presidente. Eu não sou o primeiro presidente da BMW. Eu fui o cara que, pelo intermédio da Regino, abriu o mercado de BMW no Brasil. Tá. Não como BMW, sim como Regino Import. Regino Import. Isso. Regino Import como um importador da BMW. Eu voltei a ser BMW em 1996, quando virou a BMW. BMW assumiu aqui Quando virou BMW do Brasil. BMW do Brasil. E aí, é que eu já vou me adiantar nisso, eu não vou entrar nessa conversa ainda. E aí vocês pagaram esses carros lá, os 200 na fábrica, e aí eles chegaram aqui direto. Então vocês pagaram já na Alemanha ou vocês fizeram algum tipo de financiamento? Como é que funciona Não, isso? ali foi o seguinte, nessa altura, eu cheguei para o presidente e falei, bom, como é agora na área de dinheiro, na área de financeira, não é comigo, é com o meu patrão, que está sentado aqui do meu lado. Aí ele virou para mim e falou, você acha que eu trouxe você aqui para quê? E como eu tinha um contato com o Banco Safra, com o seu José Safra, naquela época, era uma tal, e aí ligamos para o Zé Safra bancou, nós tivemos que trazer para ele os Bill of Lading, né? Esses Bill of Lading, e ele O que pagava... é o Bill of Lading? É o pedido dos carros, quando eles chegavam aqui, ele tinha que depositar o valor dos carros Tá. no porto, entendeu? Para a Tá. gente poder liberar Tá. e transformar. E aí, é que tem coisas que a gente é difícil, eu não posso afirmar, porque hoje em dia eu não sei se é válido ou não é válido, mas tinha amigos que tiravam xerox, né? E nós usávamos o Bill of Lading em dois ou três bancos, Tá. para poder ter caixa, Tá. para poder virar. Sim. Mas graças a Deus nós Deu pra soubemos pagar fazer, pagamos todo mundo Tá. e ninguém sofreu nada, nenhum Tá. prejuízo dentro disso. Bom, e aí Eram chegou- eram outras épocas. Sim, você fica ficava, bem meio, claro. você ficava meio alavancado, mas era um jeito de se financiar. É que se deixar, eu vou perguntando uma coisa em cima da outra. Você pode perguntar, Paulo. Não, Eu- era essa a minha pergunta. Porque eu vivi muito, eu conheci você nessa época. Eu conheci você em 93, talvez 92 ou 93, que meu pai vivia lá dentro, porque meu pai acabou fechando um negócio com os próprios Regino, e ele fazia dentro da DEC os seguros. Então, quando você ia comprar um carro, eles te ofereciam um seguro e tal, e meu pai era o corretor E de depois seguros. nós fazia. montamos a DEC, né? Porque todos os concessionários me colocaram na parede que Ah, então eles a DEC isso. queriam que eu montasse uma DEC. E eu falei, pô, eu não quero montar a DEC porque eu não quero ser Concorrente de vocês. Mas não, você obriga a gente a fazer isso, fazer aquilo, você tem que fazer a mesma coisa. Foi quando nós montamos a DEC, e aí eu dizia para eles, amigos, vocês queriam, nós criamos. Então o cara ia numa concessionária, em vez de pagar $70 mil, pagava para nós 69.500, que tá, e nós ganhávamos o cliente. Quer dizer, é só uma pra própria explicar. concorrência para os próprios concessionários. O que era a DEC? O que era? A DEC era a DEC. DEC era uma chácara que estava de plantas, que eu fui com o seu Reginaldo alocar e dar um dinheiro para o cara sair com a chácara e para a gente montar a DEC lá. Isso- Onde hoje é esse restaurante... Italy. Era ali na Sim. Juscelino. na Juscelino. Juscelino Kubitschek. E do lado era a Citroën, Isso. do Habib. Sérgio Habib. Ali era o seguinte, tá? Eu vou situar o povo. Ali onde é o Italy hoje, aqui em São Paulo, era uma concessionária que eles criaram, os Regino, que eles construíram ali, eles tiraram o cara de lá, e eles construíram uma concessionária com... era um puta subsolo animal. Tinha um subsolo para guardar quantos carros lá? Davam uns 100 carros? Sem Fácil. carro. Era um subsolo, em cima era a concessionária na frente e atrás uma puta
área de manutenção animal, inclusive funilaria, pintura, um monte de coisa que E tinha na lá. coisa tinha um depósito de 700 carros aqui Na Fidêncio Ramos. Na Fidêncio Ramos. E aí no andar de cima da deck ainda tinha um segundo andar, que era um andar onde você ficava até o escritório do Reginaldo, do Não, Tony. eu ficava mais na Fidêncio Fidêncio. Ramos, porque depois nós montamos lá a Ferrari. Ah, sim, via No resto. Ferrari. Calma, que esse é outro passo. Vamos por enquanto. Peraí, vamos falar de BMW por enquanto. Porque tem muita gente. Tem muito carro BMW que você pega. E meu pai, nessa época, ele tinha uma empresa de carga aérea. Não só a Jocap, que é a empresa de seguro. Meu pai tinha uma empresa de carga aérea que chamava Flap. E ele trouxe para vocês alguns carros via aérea. E ele trouxe, inclusive, as 3E1 que vocês trouxeram logo de cara, foram duas vermelhas e uma verde. E uma está até parada ainda hoje em Curitiba, que era do falecido Peteco. Isso. E que está guardada lá até hoje. Isso. E ele trouxe algumas motos também, trouxe K1. As primeiras motos que eu precisei para entrar no mercado brasileiro, que era a K1, a 1200, a 740, e depois ele me trouxe a primeira 650 com corrente, que era a primeira moto porque não tinha com cardan, corrente. porque as motos Era antigamente tudo cardan. Que maluquice, né? E aí eu vivi muito essa época. Então, eu me lembro muito, meu pai teve na época uma 325 e tal. E se você puxa no documento desses carros hoje, a maioria deles está escrito BMW 325i, Regino, blá, 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 e tinha um código. SC Aí eu te explico 25. também o que aconteceu. É isso que eu quero saber. Os carros chegaram aqui em 1991, final de 90 a 91, Tá. vamos dizer assim. E dentro da configuração do chassis, você não sabia o que era ano modelo. Porque o único país que usa ano e modelo é o Brasil. Tá? Então, o que eu tive que fazer? Eu tenho dois amigos, o Fernando e que eram caras ligados a Brasília, tudo tal, foi quando nós inventamos o Renavan. E aí no Renavan constava não só que era da Regino, o número de chassi, produção de mês, ano modelo, tá? Então quando você comprava um carro desse, você sabia quando que ele foi produzido e em que ano ele foi produzido. Porque na Europa hoje, em setembro, você tem já a produção total para o ano que vem, já não é mais. Se fosse agora em setembro de 21, Já tá 22. já é tudo 22, não tem mais 21. Tá? E nós tínhamos aquele problema com os carros 91, então você pode imaginar que nós inventamos, e eu tive que modificar os carros 91 para 92. Porque Inclusive eu mesmo porque fiz o IPVA se paga no Brasil no pelo Brasil, ano de fabricação e não pelo ano do modelo. Exatamente. Certo? Essa era uma das razões que a gente foi obrigado a montar isso, e nós fizemos isso na ponta do lápis, com o Fernando, que tinha uma empresa, que eu gosto dele, Padichu, que é um cara, o Fernando, e um sócio do Fernando, para fazer essa documentação e cravar isso, para que todo mundo até hoje use esse negócio de ano modelo. E por que vinha esse código? Em vez de ser BMW 325i ou 325IA, pronto. Por que tinha esse outro código? Porque o brasileiro, quando ele compra um negócio, ele usa tudo para que você fazer, por exemplo, quando vai a ano modelo, ela é 10% menos de valor do que um carro de fabricação no mesmo ano. Mas isso é só no Brasil. Não existe no mundo inteiro. Você não compra o carro por ano modelo, você compra o carro pelo modelo do carro. Tá. Certo? Então, só aqui que acontecia isso aí. E aí, por isso que tinha essa diferenciação de modelo. E só para eu continuar, para não fugir disso. Eu me lembro que os M3, quando você puxa no documento, qualquer M3 de 36 aí, dessa primeira safra, 93, 94, 95, e aí 96, depois aí já virou outra coisa, já virou BMW importada, é outra coisa. Eles não vinham como BMW M3, eles vinham como BMW normal. Isso, M330. Eu tinha que tirar elas lá de dentro, mandar elas para Motorsport,
E a Motorsport é que fazia M3. Tanto os espelhos, tanto as rodas, Sim, tanto tudo. E o suspensão, grande motor. problema que eu tive foi com o seu Felipe... Felipe não, o Piquet. Nelson Piquet. Nelson Piquet. Porque o Nelson queria uma coupé conversível M3 Sport com puxador de barco. Porque ele vivia engate. na Europa. E a BM não permitia a colocação do puxador de barco. Na M3. Então eu tive que comprar o carro, mandar para a Motorsport e mandar para a Europa, porque ele queria um carro preto com interior bege, que eu não traria nunca para São Paulo, Sim. porque não tem comprador para isso. Hoje tem, pode ser mas que hoje tenha. mudou. Naquela época você falava em carro branco, o cara falava branco, ou ambulância ou é táxi. Não, e M3 conversível, vocês trouxeram só, acho que 5 carros, qualquer coisa assim. pouca Foi coisa, muito pouco. muito Eu me lembro pouco. que, inclusive, o Mansur ficou com uma que era verde. Acho que era verde com interior Não, bege. tinha escalonado, porque tinha gente que me pedia e eu era obrigado a trazer para atender fora das condições que nós tínhamos dentro da BMW. Porque a BMW não me permitia. Brasileiro é o cara do jeitinho, não adianta. Certo? Então, se você me fizer um pedido tal, não vou deixar de te atender, vou deixar de fazer. Naquela época, a gente fazia. Como tinha muita coisa, você comprava carro na fábrica, nós faturávamos para um escritório nosso na Alemanha e de lá refaturávamos para cá, para o Brasil. Mais barato. Mais barato, Pagava menos imposto. menos imposto. Já ouvi essa história em algum lugar. Mas naquela época você podia fazer, não tinha esse controle de hoje, Sim. e não era, como é que eu vou te dizer? E não era em euro, não era em marcos. E aí tinha uma... Não só isso, em dólar ou marcos, ou o que você queria, mas você pagava todos os impostos referentes a cada um. Sim. Você não transgredia as leis normais. Sim. Tanto é que nós tivemos um vice-presidente que foi nosso advogado naquela época, certo? E Foi, inclusive, presidente. conseguiu arquivar o nosso processo porque não havia nada de ilegal no processo. Sim. Olha, isso abriu, desculpa, Paulo, é que isso ele acabou Tudo bem, abrindo. eu tô gostando do papo. Ele acabou abrindo uma outra pergunta que eu tenho para fazer, que é, ele falou, eu atendo ao cliente do jeito que precisar, eu não deixo de atender. Isso me lembra que eu já vi vários carros, não um, dois, alguns carros, importação Regino, versão americana. Foi que numa época, o mercado paralelo, como nós fizemos esse dumping de preço, Tá. eles não retiraram o carro. E eu me comprometi com o pessoal de retirar esse estoque e vender esse estoque aqui no Brasil. Ah, então você pegou os carros que já tinham sido importados, importação independente, vamos dizer assim. Exatamente, e eles foram transformados em veículos Regino para atender o mercado. Ah, muito interessante isso. Porque uma vez que eu era obrigado a manter a garantia dos produtos, Pelo menos você ia... Então, pelo pelo menos menos você vende e ganha o dinheiro em cima. Ganha dinheiro. exatamente. Tá, então vocês tipo recolheram esses carros dos caras que traziam importação independente e revendiam como se fosse um carro de dentro importação da oficial. concessionária. O cliente tinha todos os direitos da vida dele de um carro 0 km. Isso aconteceu até 93. Aí depois por começou aí. a parar de vir, né? Aí o Depois, pessoal não. parou de trazer, Eu 94, 95. acabei com o mercado paralelo. O único que queria insistir no mercado paralelo e depois entrou na minha foi a No Risk. Então, a No Risk era uma concessionária BMW, certo? Não, Ela passou a depois ser. ela virá. Ela passou a ser. Ah, então ela não era bandeira BMW, ela só trazia ela era BMW mercado paralelo que tá. trazia BMW, do Mansur. do Mansur. E aí, junto com Zucca. o Zucca, eu fui obrigado, porque foi a única concessionária que eu não consegui dobrar dentro das normas habituais da BMW.
Eu me lembro, é muito louco, né? Eu me lembro que, inclusive, se não me engano, a No Risk depois virou representante da Schnitzer. Também. Mas aí quem trazia os carros era a Regina Import para eles. Quem fazia a logística e vinha. A Schnitzel não dava tudo para eles porque eu tinha motorsport. A motorsport é considerada não só melhor, mas um companheiro direto, não, uma concorrência direta entre motorsport e Schnitzel. E Alpina também era na época. Alpina, hoje a Alpina virou um braço da BMW. Exatamente. Mas é muito doido. Tem um amigo nosso, inclusive, que comprou outro dia um carro que o Paulo Regino, na época, trouxe para transformar em carro de corrida, que era uma M3 Schnitzer, chama CLS2. E esse carro foi para o Andrés Mateis, né? O Paulo mandou para o Andrés Mateis, o Andrés Mateis meteu gaiola, tal, botou plexiglass, não sei o que no carro, e transformou em carro de corrida, porque era um carro que tinha, inclusive, paralama de fibra de carbono, não sei o quê. E esses caras não conseguem hoje fazer a documentação desse carro, porque eles não conseguem achar via de importação nada desse carro. Esse carro é tipo um carro que não existe. Naquela época, eu vou te dizer, nós fizemos muito carro que teve procedência diferente. Andréas Mateis, para mim, é o mago. Sim, do automóvel de corrida. Sim. O Andrés, ele, o Ingo, essa turma toda que eu patrocinei, garanti, André Ribeiro, tudo bom. Eles são os magos disso daí. E principalmente o Andrés, na área de corrida, não tem. Basta você ver o que deu ontem aí. A final da Stock Car, o carro campeão com o Gabriel Casalgrande foi ontem, né? Não sei quando vocês vão estar vendo isso, mas final da Stock Car 2021, o Gabriel Casagrande foi campeão com o carro da equipe Vogel. Só que a equipe Vogel tem toda a tecnologia e expertise hoje da Mateis. Então toda a parte tecnológica, desenvolvimento de chassi, motor, cacete, é todo feito pela Mateis. Quando o Vogel começou... ele ganhou pouco já. Ele ganhou pouco. Quando o Vogel começou, o Andréas já estava operando. Então. É uma lenda, Andréas é uma lenda. E é muito maluco, né? Eu me lembro muito dessa época, cara. Essa época era... Eu me lembro muito de ir no showroom da No Risk. O adesivinho da No Risk no vidro de trás era mó bonito, todo mundo gostava do adesivo do escrito No Risk e tal. E eu me lembro de ir no showroom da No Risk, ver alguns carros Schnitzer lá. E no final, em 97 ou 98, acho que em 97, eu me lembro de ir no showroom da DEC, na Juscelino, e ter uma 328i Coupé com as rodas Bugatti, que eram as rodas que tinha Pininfarina Bugatti na época, e aquele carro não ter absolutamente nada, era uma 328 Coupé normal, olhando visualmente, a não ser o escapamento. Aí você olhava o escapamento, era uma saída só, junta assim, dupla, mas em uma só, escrito AC Schnitzer. E a gente perguntou para este senhor, e ele falou assim, olha, eu não sei. A nota desse carro está escrito que é um BMW 328 Coupé, Paiga. Se você quiser, eu faço $70 mil nesse carro para você, você leva agora para tua mulher. Era manual, eu me lembro disso, cara. Era manual o carro, só que ele veio com a mecânica Schnitzer. E o carro era visualmente normal. Aí você vai para uma história muito boa, que é a 1000 milhas. Sim. Que foi feita aqui. E eu fui para a Alemanha para trazer os carros de corrida da BMW para participar da 1000 milhas. 325. E aí foi negado para mim o pedido de me fornecerem carro para cá. 94. Aí eu fui para a Eslováquia, se eu não me engano, por ali. E comprou os 325 Aluguei um carro 325 de corrida e trouxe para cá. E quem iria correr nesse carro, pilotando? Ingo Hoffmann e André Ribeiro. Sim, senhor. Quando 2 dias antes da corrida, me chega um telefonema do diretor da BMW que ele estava mandando um carro da BMW junto com o Nelson Piquet e o cara que corria com motocicletas. Johnny Cecotto. Isso já em 95, então. Só que eu falei, só que quem manda no Brasil sou eu. Então, das duas uma. Ou nesse carro da Alemanha corre o Ingo e o Nelson Piquet,
e o André e o Tchecoto correm no carro da Tchecoslováquia, não era nem Eslováquia, Tá. é da Tchecoslováquia, Tchecoslováquia, da Tchecoslováquia. certo? Senão, não vai entrar a BMW Oficialmente. dentro da corrida. Aí eles concordaram, foi onde o Nelson estourou o carro. E logo depois o Ingo estourou também. Não é, o Ingo estava mantendo o carro atrás de uma Porsche, que a Porsche Do Conrad. Exatamente. Franz Mas Conrad. depois o Nelson enchia tanto o saco do Ingo que, alemão, chega junto, que... Quebrou. Ele depois sentou e estourou o câmbio E nem dela. foi motor, foi câmbio, né? Os Câmbio. dois carros quebraram o câmbio, eu me lembro disso. Só que em 94 tinha 325i de corrida, né, também, que correu. Que aí vocês Tinha, fizeram um mas aí- evento que eu andei com o Ingo nesse carro Interlagos. Sim, É o mas número aí 17. não fui praticamente eu que trouxe os carros para cá. Tá. Alguém, que nem eu lembro naquela época, trouxe os carros para cá, porque eu peguei o Ingo depois, quando nós iniciamos o drive training, porque o Ingo tinha acabado de sair lá do açucareiro, lá da Copersucar. Então aí o Ingo era Açucareiro, muito ligado com eles, comigo, com esse pessoal aí todo. Tá. Eu me lembro dessa época que teve um evento um evento que a Regino fez em Interlagos para andar em todos os carros da linha, tal, não sei o que, isso era comum nessa época, né? E eu me lembro de ir andar com meu pai numa 325 e aí quando a gente estava andando, o Ingo estava andando com essa BM, que era uma BM número 17, que é o número que o Ingo correu a vida toda, o número 17. Era uma 325 de corrida. Como se fosse um carro que a BMW vendia para cliente, vamos dizer assim, sei lá. E deve ter vendido para alguém trouxe e acabaram usando. E eram dois carros. E eu me lembro muito bem que quando meu pai parou no box, logo chegou o Ingo e desceu o Carlos Rocco, que era o piloto do Ayrton, de helicóptero. de helicóptero, de que helicóptero eu do Senna. contratei para vir trabalhar para nós, porque ele era primo do Reginaldo. Sim. Mas Ele e o simplesmente- Paulo, os dois. Ele e o Paulo. O Carlos e o Paulo simplesmente para atenderem as lojas. Tá? Tanto o Tá. Paulo, que estava funicado na vida, O numa Paulo agência acabou- Ford. E o Paulo acabou ficando na parte de manutenção, né? Concessionária. Exatamente. Ele na parte cuidava de de pós-venda. revisão e Isso. pós-venda, tudo tal. E os meninos depois deram uma funicada no patrão, certo? Tanto um como o outro, tiraram o dinheiro deles, Não. certo? Ó, Que é- eu me lembro, só para concluir a história, eu me lembro de descer o Carlos Rocco do passageiro, porque o Ingo estava levando os caras para fazer volta rápida. Imagina, numa época onde a gente tinha corrida de Voyage aqui, ou Opala. O Ingo andando de 325 de corrida, moendo. O Carlos Rocco desceu do carro e falou, puta que pariu, isso é de se mijar nas calças. Aí eu falei assim, eu quero ir. Eu, no alto dos meus 12 ou 13 anos, falei, eu quero ir. Nunca tinha andado num carro de corrida na vida. Tinha andado em Interlagos ali, provavelmente a primeira vez com meu pai, de 325 automática. Sentei, meti o capacete e falei pro Ingo, vai. Ele falou, ó, eu vou devagar, com aquele sotaque, eu vou devagar e vou começar a acelerar. Se você achar que está muito rápido, bate na minha mão que eu dou uma diminuída. Eu falei, tá bom. Ele começou a andar e ele começou a acelerar, só que o escape daquele carro saía na porta do passageiro aqui embaixo. Exatamente. E não tinha vidro aqui. Cara, o barulho era ensurdecedor, eu não tinha protetor auricular e eu tentava tampar a minha orelha por cima do capacete e eu não conseguia, estava desesperador. Então eu tive que mandar ele baixar e tal. Aí no miolo eu falei para ele, vai, acelera. Aí ele começou a moer no miolo o carro, tal, não sei o quê. Aí depois ele falou, vou entrar. Eu fiz assim, ele entrou no box. Aí quando desceu do carro, eu falei, obrigado, Ingo, tal, desci, tirei o capacete. E o Paulo e o Carlos Rocco estavam dando entrevista para alguém ali, que provavelmente ia fazer algum vídeo do evento. E eu cutuquei ele assim, ele olhou para mim, aí eu fiz assim, ele deu a mão para mim, eu falei, você tem razão, é de mijar nas calças. Aí os caras falaram, pô, e eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, imagina. E, cara, e foi a minha primeira experiência com carro de corrida, foi nesse evento maluco aí, cara. Eu posso te dar, por exemplo, uma coisa que ninguém fez e que nós podemos ter. Eu levei 22 casais
que eram os donos das concessionárias que nós tínhamos aberto, para Frankfurt, para o salão. Sim. E, ao mesmo tempo, diplomei todos em Nürburgring, com o Ingo. Que legal. Com o Ingo para andar. Inclusive minha esposa também e tal, e ela tem tudo carteira, que foi diplomada em Nürburgring, para andar em Nürburgring. Não sei se vocês conhecem a pista. Lá. E esse projeto agora, eu estou querendo desenvolver novamente com esse pessoal, que nós vamos provavelmente mexer com eles depois, mas é um negócio do outro mundo que o pessoal hoje com pilotagem e proteção e blindagem, nós estamos num momento crucial. Sim. Tem que dar assistência total para esse pessoal. Agora, voltando... Desculpa voltar um pouquinho. Volta. Vocês abriram um mercado. Era algo novo, que não existia há décadas no Brasil. Como pensar em... Primeiro, a marca já estava dada. Mas como pensar qual que é meu público e como eu atinjo esse público? Então vamos chegar para você. Primeira coisa, a marca já existia no Brasil. Tanto Jaguar como BMW com a Dacon. Uhum. A Dacon já era uma autorizada BMW e tal. Mas os carros eram todos de embaixadas e tudo tal. Então o pessoal comprava esses carros, tá? Ficavam 2 anos no nome do embaixador, quer dizer, você não tinha garantia nenhuma de que ia conseguir. E o cara ficava usando o carro. Foi quando... Maluquice, cara. E Porsche era assim também, né? Porsche era assim também. Porsche, depois o Peteco, na época, abriu aqui na Avenida Europa, e nós começamos lá com ele também. Quer dizer, que hoje, tudo isso aí, quer dizer, era cara e coragem, cara, porque você chegava para um embaixador, para um comendador, que eles recebiam um carro toda hora, novo. Certo? Então, só que pela lei brasileira você era obrigado a ficar 2 anos em nome do consulado. 2 anos no nome do antigo proprietário. E você não tinha documentação nenhuma. Não tinha garantia nenhuma. Isso, Mercedes, BMW, Porsche, qualquer outro carro que você vê de época. Os primeiros carros que eu vendi aqui, eu vendi para os 2 filhos do Antônio Hermílio de Moraes. Uhum. Tá? A primeira 750, a primeira 850 eu vendi para o seu Antônio Hermílio de Moraes. É o Mário e o Roberto, né? Mas não, eu vendi para o pai. Ah, tá, você vendeu para o pai. Antônio. E aí o que aconteceu? Nós não tínhamos dinheiro para pagar essa 850. Certo? E eu dizia, seu Antônio, estamos encarregando o carro, estamos pondo o carro na... Aí, a uma certa altura, eu liguei para ele, não tinha mais o que dar desculpa para ele. Falei, o navio bateu numa pedra e quebrou o bico. E ele está parado no porto. Vai fazer um reparo e o seu carro está lá dentro. Tá. E não estava, não tinha nem comprado o carro. Lógico que não. Certo? E aí, depois, graças a Deus, nós conseguimos trazer o carro e entregar para ele. Era uma 850 CI, é isso? Que doideira. Cara, mas é isso, né? Então, vocês já tinham um público que vinha de uma outra época, mas não era... tínhamos público. O público foi criado por si só, com cara e coragem. Coisa que hoje em dia você não vai ver alguém chegar e falar, eu quero fazer, e vai lá e faz. Uhum. Hoje nada se cria. 99% se copia. Tá? Então, naquela época, nós vimos uma abertura que quem mandava no mercado era Ford, DKV, Chevrolet, Jeep. Sim. Certo? E não tinha ninguém que viesse para quebrar esse paradigma. Uhum. E nós, graças a uma ajuda de um cara de cima que ninguém pode falar, quebramos esse paradigma e fomos bem, porque nós só não quebramos com BMW.
Sim. Em outros programas eu vou contar para vocês outras marcas que nós trouxemos. Não, outros pra não. abrir. Nós A vamos gente falar, vai- a nós gente vamos vai falar falar já hoje. de Via A gente Regia. vai Já, falar já. hoje. E não só isso, quer dizer, agora está saindo uma literatura toda feita pelo seu Reginaldo Regino, que é um livro com a nossa história desde 1990, quem foram as participações, quem foram as pessoas que cresceram conosco, que aceitaram o nosso desafio. Porque basta você ver, pô, quem é que tinha coragem de participar de uma Fórmula 1? Ninguém. Era maluco. É. Eu participei em 92 com Ferrari com Fórmula 1. Gastamos uma nota que não teve tamanho. Mas nós fomos o primeiro a levar o pessoal para a Fórmula 1 em Interlagos, em 92. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque você falou como é que chama? Driving Experience, não é o Driving Experience? O Drive Drive Training. Drive Training, você levou o pessoal para a Alemanha, Fórmula 1. É engraçado porque eu me lembro, até o começo dos anos 2000, existia esses eventos de imersão. Né? De repente parou e hoje a gente Parece vê que está voltando, né? pipocando Vai um voltar pouquinho agora. mais. Vai voltar agora com 2 ou 3 pessoas que já estão me procurando para tentar fazer esses... Já existe dentro da Motogrid, Sim, certo? sim. Um pessoal que já está montando isso daí. Eu não conheço ninguém da Motogrid. Só me falaram de um Eduardo, não sei quem é. Ele é o dono. Eduardo é o dono. Eu gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente, e vocês seriam os agenciadores dentro disso, tá? Porque o visual disso daí era um engrandecimento das marcas, era um investimento da marca. Entende? Porque a cara que tem dinheiro, porque hoje se você fizer, qualquer cálculo que você fizer, hoje nós temos 220 milhões de brasileiros. Se você fizer um cálculo e me perguntar quanto pode gastar de marketing para uma marca totalmente nova, é 3% sobre o valor das pessoas. Era tudo calculado, entende? Certo? E não é que a gente não pensava no retorno. A gente pensava no futuro daquilo tal. Aqui eu, com 76 anos, te digo, eu vejo a juventude de hoje, ela não está preocupada com o dia de manhã. Ela está vivendo o dia de hoje. Certo? Mas as circunstâncias, muitas vezes, são tão grandes que você tem que pensar um pouquinho no dia de amanhã. Sim. A gente já teve essa conversa aqui, principalmente com relação às marcas, né? Que as marcas hoje elas não fazem carros especiais, tirando, claro, M, AMG, enfim, a RS, mas as marcas nacionais não fazem mais carros especiais. É uma discussão que a gente já teve aqui a conta nunca vai fechar disso. Mas qual que é o benefício que isso traz? Eu acho que é um pouco do que você está falando também, né, Rony? É um pouco de Que marketing, né? Qual é o retorno em cima disso? O retorno financeiro provavelmente não é mensurável Se ou você não se pensar paga. só no retorno financeiro, não vai para lugar nenhum. Você tem que pensar no amor do negócio que você está fazendo. Não adianta. Você chegar para mim, falar em Audi, falar em coisa, papapá, eu vou falar, porra, legal, tal, não sei o quê, mas na minha veia, desde criança, roda BMW. E o que eu fui? Eu fui atrás daquilo que eu queria. Eu nasci e cresci com aquilo na cabeça. E acabei fazendo o que eu queria. Só que depois me puxaram o tapete. Mas isso é normal. Quando alguém está tendo um tipo de, vamos dizer assim... Prega o que se destaca, leva Se martelada. você Né? destaca, você leva. Porque hoje não se trabalha mais em equipe. Não. Hoje se trabalha em um querer comer o rabo do outro. Isso é muito cultura brasileira, né? Tá? É muito cultura brasileira. Eu fui enfrentar, quando eu cheguei aqui em 90, com esse pessoal que você viu. Olha, eu trabalhei na BMW, papapá, eu não tinha trabalhado, trabalhava uma Chevrolet, eu não sabia o que era. Aí sentamos numa mesa
Falamos, olha, pessoal, eu vou trazer carros, inicialmente 10 carros, para fazer test drive. Os caras ficavam me olhando, mas vai fazer o que com test drive? Vou pôr nos restaurantes grandes, finos, dos jardins e tudo tal, e nós vamos ficar lá e mandar o cliente fazer um test drive. Aí o cara na porta disse, isso não funciona. Eu falei, o senhor já fez isso alguma vez? Não, eu não fiz, mas meu amigo, não me interessa, amigão. Meu negócio aqui é papel na mesa. Vamos fazer. Se der certo, ganhamos. Se der errado, eu dou minha mão à palmatória. Mas se der errado, a gente vende os carros, pronto. Eu dou minha mão. Então, aqui é tudo assim, porra, não, deixa para lá, isso não dá certo. Não existe. Veja o que é hoje. Não o drive training, mas fazer um passeio com o carro que você quer comprar. Não, e voltou agora o BMW Drive Training. Não, é isso. É por isso que eu falo que está voltando. A Volvo, por exemplo, está falando. É a mesma você coisa. ficava uma semana com o A carro. Volvo, você pega o exemplo da Volvo. A Volvo era o carro mais seguro do mundo. A melhor suspensão que você pode ter. Mas é um carro que não tem duas vezes, não vende. É engraçado, né? É O que povo nem fala isso de casamento. Volvo. O povo fala isso de Volvo. É que nem um casamento, pô. Eu com 76 anos eu sei disso. Você pode comprar um Audi, você vende. Você pode comprar uma BMW que você vende. Você compra uma Mercedes e vende. O Volvo é a coisa mais difícil de vender. É maluco, né? É. Muito doido. Não, mas Basta você ver as novas marcas que estão aqui. Sim. Eu tenho muito contato com o pessoal desse mercado que está hoje aí, de Sherry e tudo tal. O trabalho que o meu falecido amigo Carlos Caoa fez, certo? Quer dizer, você vê hoje o que ele deixou. Se a turma não continuar tocando esse negócio para frente, morre. Morre. Eu acho que o Caoa, assim, independente de todas as polêmicas que existem por trás da figura dele, e aliás é uma coisa que eu tive a oportunidade... Desculpa de te interromper, Imagina. mas todo mundo quer queimar quem tem sucesso no mercado. Basta você ver o seu Carlos Alberto. Eu vendi Subaru para ele, Ele falou, Rony, eu vou dar 5 anos de garantia nesse carro. Você pegava um carro, nós trouxemos o carro, você puxava a porta do carro, a porta saía na sua mão. Ele falou, vou ganhar dinheiro e nós vamos dar 5 anos de garantia, olha aí. É o primeiro cara. Você tem coragem para fazer as coisas. É muito maluco isso, né, cara? Não, é isso. É um cara que... Eu tive a oportunidade de almoçar isso há alguns anos atrás, antes de abrirem a fábrica da Hyundai aqui. Eu almocei com o presidente mundial da Hyundai aqui em São Paulo. E, inclusive, era para conversar sobre os concessionários, tal, que eles queriam abrir. E ele falou, cara, a gente é muito grato ao Caoa. Você sabe quando venceu o contrato dele? Faz um tempo. Abril de 2018. E É. eles queriam assumir e acabaram não assumindo. É. Ficaram com Creta e HB20. Não, lá, e que o eu chamo de HB, H2O lá. porque a ideia a ideia na época era que as concessionárias, os carros nacionais não fossem vendidos pelo Caoa. E tanto é que depois ele criou a HMB, que não era era by Caoa, né? Mas Caoa. enfim, não era Caoa. Mas ele falou, a Hyundai não seria nada se não fosse o Caoa. O Caoa fez a Hyundai no Brasil e a gente é muito grato a isso. Agora, né, ele fez como? Ele gastou, e eles ainda continuam gastando, agora com a Chery, rios de dinheiro com marketing. Basta você abrir o estado todo dia. Rios de dinheiro. Você vai ver. Não é só Estado. É Estado, é Folha, é Globo. Talvez Tá no na começo não se televisão agora. pagasse, mas depois no final, olha o que se provou. Então, o meu ponto é, a gente vê isso voltando um pouco, né? Nós que Vai aqui voltar. estamos, né? Vai voltar. Do lado de cá e dependemos. Eu sou parceiro de 90% deste pessoal que hoje está no comando da Sherry. Certo? A Sherry vai engolir todo mundo. Não, e os caras não estão vendo. E os caras não estão vendo, tanto é como os chineses vão chegar aqui
e vão dar dor de cabeça agora para Pra frente. todo mundo. Com esses locais da Ford, Sim. onde estão, os chineses vão chegar e vão dar um Até jeito. porque o produto melhorou muito, Fábrica da né? Mercedes, né? E as pessoas não estão percebendo quanto isso melhorou. Eu vejo muito a Chery hoje, o que era a Hyundai. Eu me lembro que o Hyundai, em 2004, por aí, 2005, mais ou menos, ela dava a certeza de recompra do carro por 100% da tabela FIP, uma coisa assim. você vê 98, agora? 99, o Subaru A do mesma- meu avô era assim. A mesma coisa agora a Sherry. E eu me A lembro... Sherry você compra, você tem garantia de Foi recompra. pela FIP. É isso. E eu me lembro eu trabalhava num escritório que eram alguns advogados que trabalhavam nesse escritório. E aí, só que eram escritórios diferentes, eles dividiam, né? A gente dividia os escritórios. E aí um deles pegou um Accent, acho que era, não era Accent. Elantra. Um Elantra. Accent era o primeiro carro que Era eu O trouxe lá pra Sonata, cá. o atrás. Sonata era o grandão também. Não, era um Elantra. Eu acho que era um Elantra. Eu trouxe Accent de helicóptero aqui para colocar no topo do prédio, aqui no Itaim, aqui na... Como é que chamava lá? A rua lá, você que sabe, lá. Quando nós fizemos os Accent aqui da coisa. Não era a Rua Helena lá? Rua Helena, ou coisa assim. Era E quase na aí, frente, a Rua eu do lembro Rossi. quando Rua do Rossi. é a verdade. gente desceu na garagem, o cara falou, ó o carro que eu comprei. Mas todo mundo zoou o cara. Todo mundo falou, pô, mas que... Você tá doido? Eu falo, carro não, coreano. os caras falam, o carro é bom, mas os caras falaram que devolve o dinheiro, tipo, se eu quiser, revendo pra eles por 100% e tal. Os caras falaram, mas isso aí é propaganda, você tá doido, você tá ferrado com isso aí, você não vai conseguir. E eu me lembro nessa época de olhar pros caras, né, poucos deles gostavam de carro, eu olhava e falei, cara, a Hyundai, logo vocês vão ter carro da Hyundai. Você tá doido, você é louco, não sei o quê. E olha o que virou a Hyundai. Eu vejo a Chery hoje muito Da mesma parecido. forma. É. Mas E você muito vai ver o que vai acontecer agora com as digníssimas locadoras. Eu sou amigo do seu Samir, quando ele lançou a Localiza em Belo Horizonte. Tá? Eu comecei com BMW e ele começou com Localiza. Tá? Hoje, você vai ver o que vai fechar de concessionário. Porque as locadoras estão comprando os carros direto Não, é isso. da né? fábrica. É. A locadora hoje, não a vive gente mais de fala aluguel, isso, né? a gente fala isso há muito tempo nas nossas lives. Locadora não vive de aluguel de carro. A locadora, todas as locadoras, a maior concessionária, maior comerciante de carros do Brasil é a Localiza. Ela vende muito mais do que a própria concessionária, do que os Exatamente. próprios concessionários vendem de carro zero. Exatamente. E Porque eu- eles compram o carro, alugam 2, 3 meses e depois revendem por muito mais do que eles pagaram. Mas é o que está acontecendo agora. Sim. A valorização de um carro usado, como sobre antigamente, hoje é 30, 40 mil reais. Isso. Certo? Quer dizer, mas isso daí é factível, porque é a mesma coisa, gente. Eu trago de fora para cá as câmeras de fadiga e de telemetria e monitoramento dos produtos, dos veículos, caminhões e tudo tal. Todo mundo foi comprar na China. Claro. O que está acontecendo? Elas não se recarregam. As baterias não se recarregam. Oh, que bom. O que eu estou fazendo? Eu tenho a representação da Holanda, que é o país que criou essas. Tá? E estão voltando, gastando o dobro para repor, porque os chineses hoje têm participação de qualquer fábrica que você tiver, que você for, montador ou qualquer Lá na coisa, China. eles têm uma participação na China. Sim, sim. Claro. Certo. Isso foi o plano de povoamento da... Envolvimento. E quando dá um piripaque, você está entendendo? Fica todo mundo na mão. Claro. Eu estou com casos de montadoras, nacionais e importadas, que gastaram uma grana violenta nessas câmeras, que não tem nada a ver, só como exemplo para vocês, e os chineses não têm solução. A solução está na mão dos holandeses. O que você vai fazer? Vai ter que jogar a câmera fora e trazer uma holandesa para cá. O que é mais barato, no final sai mais caro. Sim. É, tem muito disso, né? É, tem mesmo. Deixa eu só tentar, só porque ele falou de Hyundai, eu só queria tentar situar
cronologicamente, o que veio antes? A Hyundai ou a Via Regio? Não. A Via Regio veio primeiro. Que ano Via Regio, explique o que era a Via A Regio. Via Regio era nossa e era feita por nós, porque a Via Regio, ela foi a turma da Subaru, que era o... Meu Deus do céu, Fernando... Steinbruch? Não, isso foi depois. Ah, tá. Isso eu assumi depois, o Steinbruch. Antes, era o Alex Lifshitz, o filho do deputado que trabalhava que morreu também. Do Ivo Noal? Não. Ai, meu Deus, Fernando... Eu vou lembrar, ele estava há muitos anos Não, tudo bem. na Caoa e tudo tal. E aí, nós pegamos o saldo, na época, e íamos trabalhar a Subaru. Saldo do que tinha sobrado do Sobrado Cristiano. O Jorge do- Ribeiro também trazia. E, exatamente. E aí, os meninos foram e compraram a Mesbla e compraram o saldo da Subaru. Mesbla era Mazda, né? Sabe? Mas depois da Mazda, ela era Subaru. Chevrolet. Ah, Chevrolet. Chevrolet. E os meninos não compraram. A Mazda eu liquidei para o pessoal da Gran Brasil. Lembra que Sim, Mazda sim, era sim, Gran sim, Brasil? sim. Aí me levaram para Subaru para liquidar a Subaru, onde eu passei a Subaru para o senhor Carlos Alberto. Tá, e a Subaru... Porque dentro da BMW, já que nós estamos dentro da BMW, a vida foi, primeiro, Ferrari. BMW. Primeiro BMW. Em segundo lugar, Ferrari, onde nós vendemos, no primeiro ano, 42 Ferraris. Como surgiu essa história de Via nossa. Regio? Porque a Via Regio era a importação Era Ferrari. Ferrari, que era os Regino que importavam. Exatamente. A importação Ferrari para o Brasil nessa época E era quem feita pelos comandava isso era o seu Calixto. Regino. Sim, o Calixto e Seu- o Chico Louco já trabalhavam. Não, Chico Louco não. Chico Louco, Veio depois. veio depois. Tá. Chico Louco, primeiramente, o Chico Louco entrou com a Austin, que era um negócio de desmanche de automóvel. Tá. E o Tony Regino, resolveu fazer amizade com ele e me encheu para mim dar com a concessionária embaixo da ponte no Sim, Tatuapé. eu lembro dessa Tá? concessionária. E os alemães me chamaram para lá e falaram: como é que você é louco de dar uma concessionária como essa? Eu falei: acontece que você entra com um carrinho de bebê e sai com uma BMW, porque o Chico é um senhor Negociante. negociante e vendedor de automóveis. A Austin nem era do Chico, né? Essa época. Não, Ele não trabalhava existia. lá. Não sei. Ele tinha negócio lá. Para mim era um desmanche de automóvel. Era uma oficina. Tá. Era uma oficina. Tá. Tá? Tá bom. Quando nós montamos a Austin para ele lá, com recurso que ele tinha de um outro pessoal que eu... Certo? Não posso dizer de onde vinha o recurso. Né? Não importa. Né? O negócio é o seguinte. Bom, e aí eles criaram a Vitalia. Criaram a Vitalia. A O Itália. Tony também era uma beleza. Maravilha. O Tony ainda vai vir aqui, ele vai sentar ele Tomara. e eu vou botar o Reginaldo e ele sentados aqui. O Reginaldo Regino e o Tony Regino. O Paulo São não meus dá mais pa- porque ele já morreu. Mas... São meus patrões, eu estou tentando fazer a reconciliação entre eles. Eu gosto deles demais. Sim, e é porque eles estão brigados. Porque eles sempre brigam e acabam voltando. E eu era sempre o cara que tinha que apagar o fogo. Sim, claro. Agora me diga lá, como é que surgiu essa história de Ferrari dentro da Regino? O verdadeiro dono do evento era o Calixto. Tá. O Calixto era um senhor vendedor de Mercedes, Sim, um senhor vendedor de BMW. E ele viu O Calixto trabalhou na Morgante, né? Morgante. Foi a primeira funcionária. E ele teve essa luz e nós conseguimos, porque eu tinha contato também com o seu, que era o corredor de automóvel, que era o presidente, Gância. Piero Gância. Sim, senhor. A ficha, com minha idade, de vez em quando ela falha. Não, mas aí o que eu puder te ajudar, eu te Né? ajudo. O Piero era o nosso presidente de
Puta, um cara que delícia de trabalhar. Sim, Piero. Certo? Monstro. E, puta, trouxemos um carro. E a turma começou a comprar. E eu dizia, Piero, não, Rony, vai firme, porque a turma compra. Então, o cara comprava um carro, punha em casa na garagem, fazia a garagem toda de Então o de Calixto é que alumínio. teve esse Calixto estalo foi- de falar, ô, vocês deviam trazer Ferrari. Calixto foi o grande descobridor desse segmento. Que legal. Que legal. Sempre isso ele sabe, assim como eu dei para eles Autostar, Sim. que ele tinha lá Mercedes, Era e eu falei, baixa essa bolacha da Mercedes, sobe a BMW, e eu te dou aqui 30 carros, e assim começou a Autostar. Nós fomos tomar um café, naquela época existia o América nos Estados Unidos. Inclusive ainda. é por isso que chama Autostar, para quem não sabe, porque a concessionária era Mercedes antes, chamava Morgante. E aí a Autostar, para quem é de São Paulo, é mais fácil localizar. A Autostar é uma concessionária BMW na Avenida Europa. Na verdade é Rua Colômbia ali já, né? Rua Colômbia. É, na esquina com a Groenlândia, né? Colômbia, esquina com a Groenlândia. Ali era uma concessionária famosíssima e antiquíssima de Mercedes, chamada Morgante. Morgante. E aí aquilo virou a concessionária BMW. E aí, o quando virou Maurício era vendedor. Né? Sim, O exato. Maurício era vendedor. E aí, em vez de continuar Morgante e virar Morgante BMW, não. Eles mudaram o nome para Autostar. Né? Porque você tinha aquela relação do Star com a estrela da Mercedes. E aí eles. E o imóvel é o mesmo até hoje. Basicamente, eles trocaram os vidros que antes eram vidros fumê. Eles trocaram para vidros claros e hoje a concessionária Autostar continua lá, é a mesma concessionária até hoje. Assim como o Fernando, irmão do Maurício, que filho maluquice. do Calixto, era meu vendedor de consórcio em Brasília. Sim, exato. Caramba. Você pode imaginar. Ninguém tinha coragem, Brasília, ir para Brasília. E aí eu fui lá para os irmãos lá, de uma construtora, que os caras eram mais ratazana que não sei o quê, e montamos a primeira concessionária BMW em Brasília. Como E chamava? o Nelson Piquet me enchia o saco. Ele dizia, eu não posso te dar, porque você tem Mercedes em Brasília. Não posso te dar BMW, eu não admito isso. Hoje o Nelson é meu amigo. E o Nelson era piloto BMW nessa Era época. piloto BMW. E ele acabou abrindo mão da bandeira Mercedes. Depois ele abriu mão E da aí Mercedes. abriu a BMW. E mesmo assim não dei BMW para ele. Ah, não? Na minha gestão, não. Então foi quando você saiu. Não, Bom, uma mas- coisa que aconteceu aqui. Tá, mas vamos continuar com Via Régio. E aí começaram a vender carros na Via Régio localmente. E aí, aí teve Nós Bentley vendemos- e Rolls Royce também. Bentley e Rolls Royce, nós trouxemos uma demanda só. Eu me lembro, meu pai que trouxe isso. 2 Bentleys e um Rolls Royce. O Rolls Royce nós vendemos para o pessoal do Paraguai, um cara que me veio com cheques. Ah, então o carro não ficou no Brasil, esse Não. carro foi embora. O cara foi para o Paraguai. Ah, olha e que o cara legal. andava no meio do mato, sabe? Sim. Na hora que tinha que fazer revisão, você pode imaginar um carro andando. Ele era discípulo do pessoal lá da Colômbia. Exatamente. E o cara, para me pagar, gente, vocês vão dar risada. Ele me pagou com Com barril de dinheiro. Não, um bando de cheques, não sei do que era, não quero nem falar do que eram os cheques, tá? E aí eu falei pro cara, só entrega o carro a hora que compensar o último cheque. E realmente, Ele falou, a garantia sou eu. da garantia sou eu e pá. E a primeira Bentley nós vendemos pro cara aqui da Avenida da Colômbia, que tinha aqueles grãos de... Café? Não grão de café. Ai, que tinha um dos caras aí, grandes também. Aí o cara subiu a Avenida Europa, a Colômbia, na esquina da Groenlândia com a Colômbia, ele bateu na Na bunda esquina de da um. Autostar. Da Autostrada, ele bateu na bunda de um táxi. Puta vida. Uma sexta-feira à noite. Acabou o carro. Puta. Acabou a grade, acabou tudo. Aí nós estávamos lá na loja que nós tínhamos montado Sim. na 9 de 9 de julho. julho. Aí o cara vem com o guincho e com a Bentley lá. Fala, mas Quanto aqui não eu tem tenho que oficina. pagar de diferença para levar a outra que estava lá? Ele era o dono do grão. Puta, como é que chamava grão? Não era café.
Era um cara trilhardário. Aí Não era o nós- Lawrence P? É Lawrence P. Ah, então tá bom. Então, agora sim. Ele era advogado do rei da soja. É, na realidade, Lawrence P. Lawrence Ele P. mesmo. Ok. Aí, Chegamos. o Calixto falou, porra, o que nós vamos fazer com esse carro batido aqui? Falei, nada, não, vamos trocar tudo que tem. Só que vai ter tempo. Então, ele pagou a diferença na mesma hora, levou o carro que estava lá, Meu certo? Deus do céu. Levou o carro que estava lá. Cara, essas E histórias o são do arco Tony, da velha. e o Tony Regino ficou andando com essa Bentley durante muito tempo. Sim, eu me lembro. Ele tinha uma Ele tem uma 540. era uma 535, sei lá, das primeiras. Que tinha 540, aquela... que era uma loucura. Aí ele teve uma M5 depois, que era aquelas primeiras M5 91 que tinha calota. E a calota era aerodinâmica para resfriar o freio. E o Tony tem histórias com isso daí. O Paulo era outro doido também, gostava pra cacete O dos Paulo carros. também, mas o Tony era mais. Tony. Paulo teve Então, M3, a primeira M3 que veio primeira era do M3 Paulo que Regina. veio. Vieram duas, uma era do Paulo e outra do Galeb. A primeira Ferrari. Não. Galeb não, senhor. Aquelas M3, as duas primeiras que vieram. Ah, sim. Mas aí tudo bem. Mas a primeira Ferrari que veio, Ah, sim. o Paulo. Ferrari, sim. Paulo me pôs no carro. 458. Não, Paulo. 456. 358. 456. Ah, tinha 348. É. 4... Aí o Paulo me pôs no carro e nós fomos para Santos. E o Paulo não sabia. Paulo- O acelerador dele tinha duas posições: on e off. E o Paulo passou no pedágio, eu do lado, o Paulo aqui, num pau só, Nem pagou. a 200 por hora. Meu Deus. Falei, do céu. morri, porque se bate essa porta do lado aqui, eu tô fora. Não é a porta do lado. Se o cara resolveu atravessar na hora que ele tá passando no pedágio. Olha, eu tive tantas histórias com Ferrari, que você sabe, o cara da Ford Models. Sim, era esse carro do Paulo, era 456 que era do Paulo, azul. O Paulo não tinha carro. Aí o cara encheu o saco Azul do Paulo. escura? É. O cara encheu o saco do Paulo Regino. O Paulo acabou vendendo o carro dele para pegar uma zero. Falou, então eu espero chegar. Ele vendeu o carro pro cara da Ford Models e o cara bateu essa porra na estrada e morreu. Ei, Sabe aonde ele bateu? Na Dutra, não foi? Não. Na Bandeirantes, não foi? No cotovelo da... Como é que chama? Da Bandeirantes ali, da... Não é Bandeirantes que chama? A Anguera? Castelo. Castelinho. Castelinho. A Castelinho. Ah, Castelinho. A Federal veio me buscar no escritório, certo? Para explicar. Para explicar como é que um cara desse bate desse jeito. Aí eu fui para lá e abriram a porta, o cara estava durinho, Eita. segurando o volante, do jeito que ele bateu, certo? Estava cheirado. Quebrou o pescoço? Sei lá, estourou, porque é uma curva na Castelinho de 90 graus. E ele foi reto. Caramba. Tinha uma história nessa época que meu pai contava de um cara que tinha uma 840, 850, alguma coisa Subiu assim. aqui na Praça Teodoro, na Que Marechal o carro Deodoro. pegou fogo e quando acharam ele, que era um senhorzinho, com uma mulher no colo dele. É. Uma mulher deitada no colo dele. E aí descobriram por que ele bateu. Bateu. Eu tive um caso aqui na Marechal Deodoro, que você sobe ali aquela rampa para pegar Sim. o minhocão, Sim, né? sim. O minhocão, o cara subiu direto, atravessou, levantou voo, atravessou e foi na pista ao lado contrário. Do Bateu minhocão. de frente com um Monza, que infelizmente, era um amigo meu, que era corretor da Porto Seguro, matou o cara. Meu Deus. Matou o cara. Quer dizer, ele É que se bateu uma subiu- BMW nessa época de frente com o Monza, não tinha pro Monza. Não tinha Não é. como. O grande Não, e a velocidade problema- que ele deveria ter. Por que nós montamos naquela época o drive training com o Ingo? Os caras Porque aprenderam a todo dirigir mundo, tração todo traseira. mundo achava que o torque desses carros era igual ao torque de um Volkswagen, de um Ford ou qualquer coisa. E não era. Você pega uma 325, era 198 HP, uma 4 cilindros. É, na época que a gente falava de carros Não, que 6 cilindros, o Santana sério? tinha o quê? Desculpa, 80 6 cilindros. cavalos? Não, o Gol GTI tinha. Não, o tinha- Gol já era um GTS pouco mais. tinha 99 cavalos. A BMW Nós estamos chegou falando de aqui, um carro, era 192 cavalos com 25 kg de torque. de 0 a 100 era 0,9 segundos.
É Isso 6,9. não existia isso aqui. Não E os existia. caras tinham carro, sentavam e metiam o pé no acelerador. E tração traseira. Lógico. Então, eram loucuras que a gente tinha que fazer, pô. Nos lançamentos de automóvel que a gente tinha. E nós éramos... graças a Deus, o Reginaldo dava tanta liberdade para a gente que a gente fazia sorteio de carro aqui em São Paulo. Shopping Morumbi. Shopping Morumbi, programa do Ibirapuera. Faustão, todo domingo tinha só para aparecer no programa, era um sorteio de uma BMW, sabe? Nós sabíamos fazer o marketing do negócio, certo? No final do mês a gente olhava, mas basta você ver o que nós fizemos, Sim. certo? E foi uma pena que naquela época aconteceu isso daí, da saída do Ciro Gomes e a entrada do Fernando Henrique, que quebrou as pernas nossas. Isso foi em 96, que o imposto de importação saiu de 32 para 70. E eu estava com 200 carros vendidos e alfandegados. Ele já tinha 20, já era 20%, já tinha subido para 32 ou 35. Exatamente. E passou para 32 para 70. Ele me quebrou as pernas. Quando eu fui para a Alemanha, cheguei lá, o cara falou, bom, o senhor está na UTI. Eu falei, tá bom. Eu falei, o que o senhor quer fazer? E eu fui com todos os documentos dos pais, do Reginaldo, que tinham condições e tal, para garantir. O cara falou, não, nós vamos assumir. Foi quando eles entraram, em 96. E eu até hoje tiro sarro com o atual presidente, porque ele diz, não, BM está 25 anos no Brasil. Não está 25 anos no Brasil. Está mais 30 anos no Brasil. Nós começamos aqui em 18 de março de 1990. Os caras fizeram E é outro isso. dia um vídeo institucional, você É. viu? BMW, 25 anos. Você não viu que eu... 25 anos de Brasil. Ah, porque foi Eu 96. contestei. Foi 96. Eu contestei. Por quê? Porque menti. Né? Porque menti. Agora, dai a César o que é de César. Nós queremos o que é nosso. Bom, Mas peraí, só termina a história da Ferrari. Bom, a Ferrari teve tantas histórias. Não, tudo mas tal. aí- Aí foi quando a BMW resolveu assumir e me colocou como o principal cara aqui no Brasil, tá? Então eu fui obrigado a passar a Ferrari para o Chico Louco, que eu não poderia estar assumindo BMW e a Ferrari, tá? E Aí depois você passou a ser funcionário BMW do Brasil. BMW do Brasil. Não mais Regino Import. Não mais Regina Import. Como foi essa transição de Regino? pra BMW? Para mim foi ótimo, porque eu assumi tudo isso aí. Eles falaram para mim que eu deveria escolher quem eu queria Seguisse. que continuasse na empresa. E eu peguei toda a minha área de vendas, que eram Sim, ótimo. o tal, e a área técnica eu mantive, sem ser a concessionária, que não tinha nada que ver, e tudo tal. E depois de 6 meses eles me puxaram o tapete. Esse presidente e o tesoureiro da BMW. Eles foram cobrar um ágio do presidente do Hospital 9 de Julho para montar a concessionária. E aí a Alemanha descobriu. Os caras foram tão burros que mandaram depositar na conta deles nos Estados Unidos. Até a Interpol estava atrás do cara. É a mesma coisa que eles Isso fizeram. o primeiro presidente da BMW do Brasil, é O isso? primeiro presidente da BMW. Que era o Turvit. gringo. O Turvit. Sim, O Turvit. sim. Eu tenho a maior bola cheia para falar, porque, porra, é o cara que não é que estragou. Os outros estragaram também, que eu estava explicando aí agora. Não é uma marca para ter tanto modelo como tem. Tinha que ter 4, 5, 6 modelos, no máximo, como nós tínhamos. E você preservava a segurança do cliente. É que a marca é muito boa. Sim. E aí então, vocês passaram a Via Régio para o Chico Louco, aí para o Francisco Longo. Passou a se chamar Vitália aí, nesse momento. Aí depois passamos a... E a Hyundai, como ela entrou nessa conversa? Passamos a Rover para Ford. A Rover, é verdade. Land Rover, eu vendi para a Ford. Tinha Land Rover. Tinha Rover e Land Rover. Tinha Rover, vendemos para a Ford.
certo? A Subaru para a Hyundai para o seu Carlos Carlos Alberto. Alberto. E depois a Subaru, os meninos venderam por meu intermédio Vicunha. para a Vicunha, depois para o seu Carlos Alberto. Os Steinbrück, que eram os importadores na época de Subaru. O falecido Sim, Fábio Steinbrück. Fábio Steinbrück. E aí eles... e você sabe que alguém me falou esses dias que ainda tem um galpão do Fábio Steinbrück lá Continua na com os Moca, carros, que continua os com um monte de Subaru Zero lá Era o guardado. Subaru Zero dele, que era o hangar dele, com os carros antigos, os carros de corrida Então, dele. e tem, parece que tem, sei lá, 10 ou 15 Subaru 0 km que sobraram da época, não entrou na negociação bom. e ficaram... os caras falam, meu, tem um palmo de pó em cima dos carros. Podemos falar com o irmão dele, se ele quer vender ou quer fazer. Foi meu Não é chefe. nem esse o caso. É, Que foi teu chefe? Foi meu chefe. Ele Eu trabalhou fui na CSN. estagiário na CSN. Companhia Siderúrgica Nacional, muito Fui bem. estagiário. E aí a Hyundai, como é que a Hyundai apareceu na Regina Import nessa época? O Reginaldo mexia com tudo. O Ele Reginaldo- falou, ó, o tem uma primeiro marca nova bombando Accent- nos Estados Unidos, vamos trazer esses carros para cá. O primeiro Accent, quando chegou aqui, Eu me lembro. Era uma era, maluquice. quem andava com o Accent era aquele segurança meu e do Reginaldo, como é que chamavam? Um puta de um armário. Não vou lembrar o nome dele, cara. Porque ele fazia, eu não preciso de segurança. E os alemães, não, você anda com a BMW no Brasil, você precisa de segurança. O Tony Regino não andava com a janela aberta e com o Rolex. O Rolex no pulso. Ele no andava, pulso. ele andava de 540, o Reginaldo. 540 O Reginaldo não, o Tony. Tony. Mas o Reginaldo andava de 7, né? Era a série 7. Ele que andava ele de 7 com segurança. É. Mas o Tony não. O Tony andava de... A série 7 do Paulo Reginaldo também não. parecia esse Fjord Blau Sei. Metallic, que era um azul clarinho. Assim. Animal. E o Paulo também, era um que não gostava de segurança também. Mas o Paulo andava no pau. Eu me lembro da história da M3, me lembro nessa época, quando vieram as duas primeiras, logo que os carros chegaram lá na Fidêncio Ramos, o Paulo avisou meu pai, falou, pai, chegaram as M3, vai lá olhar. E meu pai conhecia todo mundo lá, a gente entrava lá, mas domingo a gente chegou lá, abriram a porta pra gente entrar lá pra ver. Aí os dois carros estavam parados no fundo, eu nunca vou esquecer. No descoberto ainda, os dois carros parados. Eu me lembro de ver de traseiro, os dois carros eram exatamente iguais, da mesma cor, com o mesmo couro e tal. E eu me lembro que a hora que eu entrei, tinha alguém que eu não consigo me lembrar quem era, mostrando o carro pro Chitãozinho. Olha aí. E Olha. tava o Chitãozinho, a esposa, a Sandy e o Júnior, Então, Olha lá. te conto a história. olhando o M3. Te conto a história. O Rony ia visitar, toda segunda-feira, os concessionários, que eu gostava de ir saber dos caras o que estava acontecendo. E eu ia pela TAM. E comandante Rolim ficava no tapete vermelho. Sim. 2, 3 vezes, oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, até que um belo dia ele me parou. Ele falou, porra, mas da onde você viajando, é? né, filho? Da onde você é? Que toda segunda-feira você embarca. Eu falei, eu sou um dos diretores da BMW no Brasil. Então espera aí. Saí da fila, ele falou, vamos fazer um negócio? Eu falei, o que o senhor quer fazer? Você tem motocicleta? Eu falei, tenho. Tenho a RT 1200 e tal, sei o quê. A K1 naquela época. Então eu te dou um Citation 2 e você me dá uma moto. E você fica com o Citation e você só paga piloto e copiloto e o combustível. Então eu tinha um avião meu, da ABM, nosso, da Regina, para ir visitar os concessionários. Olha que loucura. Aí num belo dia, estou almoçando na BMW, o Reginaldo chega para mim e fala, pô, você conhece aqui? Chitãozinho e Chororó. Eu falei, muito prazer, Chitãozinho. Porra, Rony, quebra o galho deles. Eu falei, como quebra o galho deles? Não, eles têm um show não sei aonde e eles querem... Empresta o avião para eles. Eu falei, pô, você é o dono, não sou eu o dono. Não é meu. Não, então, eu falei, só quero o avião domingo à noite, porque eu segunda de manhã estou indo embora. Aí começamos a emprestar para Chitão e Chororó. Aí o comandante Rolim arrumou um outro Citation para eles.
Como é que chamava o outro lá? Zezé e... Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano. O Zezé se matou com uma BMW. Não. Aí é João o Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel. João Paulo se matou com uma BMW também. E era a mesma coisa. Os caras não saíam de lá por causa de todo mundo. Tuma, Faustão. O quem você queria estava lá. Otávio Mesquita. Esses caras estavam tudo lá, porque era a marca da época. Cara, o entendeu? Otávio Mesquita teve uma 325, que foi a primeira 325 que eu vi quando chegou no Brasil. Eu me lembro que o Paulo Goulart chamou, porque era um modelo novo, né? Da E36. Só que ele me encheu o saco, era o único carro. Isso. Vinho, que ninguém queria o carro. Não, era a primeira que veio era prata. E aí a placa era BMW 0007. Era uma 325 prata. Eu me lembro de ver esse carro lá na Dacom, pela grade, assim, como se a gente visse lá no fundo da The Garage. E só vê a frentinha, assim. Eu me lembro, é clara a imagem na minha cabeça. E depois eu vi esse carro na rua com o Otávio Mesquita andando na Marginal. No pau. Ele passou pela gente assim. Era uma 32591, 90. Ô, Rony, 90. você pode dizer então que você não inaugurou, mas que no meio automotivo você foi um dos primeiros a usar influenciadores para venda. Sim, isso sem dúvida. Os irmãos Regino e eu, eles me convidaram e eu fui o capitão junto com eles. Eles merecem tudo, assim como eu, quer dizer, nós fizemos tudo. Porque o Reginaldo, ele me dava a carta branca para tudo. Ainda até hoje eu tenho esse contato com eles e tal. E agora com esse livro que está saindo, o Reginaldo Leme, Reginaldo Regino, eu, o próprio Milton Neves, toda essa turma que era pessoal daquela época. Que loucura. Cara, é muito legal, né? Que loucura. É por isso que eu estou falando há tempos, a gente tem que levar o Rony, porque é basicamente a história moderna moderna do abertura dos do carros. mercado importado no Brasil. É isso. Abertura do carro importado no Brasil. Nós fomos o pai da matéria. Que maluco. Sem dúvida Bom, nenhuma. você só não explicou ainda como entrou a Hyundai nessa conversa, depois. O Reginaldo tinha tudo quanto que é tipo de contatos com a indústria. Porque na hora que nós criamos isso daí, BMW, aquilo que eu te digo, alguém tem que ter coragem de fazer alguma coisa. Na hora que você faz alguma coisa, o pessoal vem atrás. Mas aí ele viu a Hyundai e falou, vou apostar Porque era uma nesses coisa caras que aí, não porque eles estão tinha. bombando nos Estados Unidos. Exatamente, mas era uma coisa que não tinha aqui. E a mesma coisa você pegar Audi, nos Estados Unidos ninguém queria saber da Audi. Não. Aí o Era só BMW. O Senna levantou a bandeira, pronto. Tá? Então, levantaram a bandeira, quer dizer, hoje você pega, eles estão aí, não vou dizer batendo lata, mas não era aquilo que era antigamente. Porque no Brasil, se você não tiver coisa de estrangeiro com brasileiro capitaneando, não é a mesma coisa. Quanto eu falo isso para você, Paulo? Não é a mesma coisa. A gente Que sempre dá fala vergonha isso. isso. Os caras trazem presidente gringo para ser presidente de marca no Brasil. Não, mas eu tô Como falando- é que isso pode dar certo? Nunca. Aquilo que eu te falei, quer dizer, eu cheguei para o cara e falei, eu quero carro preto, com estofamento preto e full. Não quero saber disso daí. Eu falei, como você não conhece meu país? Isso na BMW. Na BMW, eu conheço Falou, meu país. quero carro preto com interior preto e com full, completo. Full. Tanto é que depois eu trazia rádio e disqueteira dos Estados Unidos. Para botar nos carros que Para vinham botar sempre. nos carros aqui, porque a Honda na Europa é diferente da Honda daqui. Sim. Então tinha que ter disqueteira, lembra disqueteira? Tinha que ter tudo. Quer dizer, porque eu conheço o mercado brasileiro desde 1970 e poucos. Tá? Que o cara, quando entra num carro aqui, ele compra, diz, o senhor vai me dar a pestana. O senhor vai me dar o tapete. Sim. O senhor vai me dar isso. O cara entrava na BMW e dizia, o que o senhor quer aqui? Não, a única coisa que eu posso oferecer é mais uma moça aqui. Porque o resto, o senhor tem tudo no carro.
Sim, tinha tudo. Tinha tudo. É muito maluco, né? Certo? Quer dizer, então, nós entramos com um apelo, você está entendendo? Que o cara não tinha, como é que eu vou te dizer assim, uma escolha dele discutir com você. Ou as vendedoras, porra. Como eu contratei as vendedoras na época, que você chegava e dizia, pô, eu quero pagar tanto pro carro. Aonde você tem esse carro? Ah, o cara me fez lá. Então vai lá comprar. Certo? Aonde eu tirei as moças? Eu tirei as moças do Café Fotô. Ninguém acreditou. Que o patrão chegou para mim e falou, vai aí nas concessionárias, vai procurar as moças para trabalhar, para vender automóvel. Eu não vou, patrão. Por que não vou? Porque elas sabem vender preço, não sabem vender o produto. Aí fui no Café Fotô, na época o Toninho era dono do Café Fotô. Sim. Ele me disse quais são as 3 melhores meninas que você tem aqui. Levamos para uma sala. Quanto você fatura? Ah, é $2.500, $2.700. Naquela época, o Café Fotô era aqui do lado do Manequim Pisa, aqui na coisa. Eu falei, eu dou $3.000 para cada uma de vocês. Vocês vão 15 dias comigo para Frankfurt. Não, Frankfurt não, para Munique. E vão fazer um curso de conhecimento de produto. Para chegar aqui e vender o produto como ele tem que ser vendido. Você hoje, quando vai comprar um carro, o brasileiro, a primeira coisa que ele faz, ele abre a porta e já senta no banco, põe o dedo no rádio, o cotovelo na porta e diz, como é que eu fico aqui, para o vendedor? O senhor está muito bem aí. Não é isso. O cara chega, ele dá a volta, abre o capô, explica, dá a volta, explica o porta-mala. Quando você fala para um cara em litros no porta-mala, o cara começa a te gozar. Hoje mudou um pouquinho, mas naquela época era isso. Era isso. E o último lugar que ele vai é o lugar que ele vai sentar. Porque o maior problema do pessoal é quando o cara que tem um carro como esse, senta na frente, ele não se preocupa com o cara que está sentado atrás. E a pior coisa que tem é o espaço traseiro, porque os caras põem o banco lá atrás. Tá? O cara que fique lá, que põe as pernas onde ele quiser. Tá? Esse era o maior problema. Ou vender para o cara, não, porque meu carro tem isso, aquele carro não tem isso, não tem aquilo, não tem. Meu amigo, está aqui o produto, é full, custa tanto, faz tanto, até logo. Ou dá, ou desce. E no não tem o tempo de pensar. Não tem. E vendemos 8.000 unidades no segundo ano. Caramba, que loucura. A mesma coisa com a É impensável Ferrari. 8.000 carros no Brasil. E numa época de Ferrari. difícil. Você recebeu uma ligação por conta. Cara, vocês venderam 42 Ferraris, é isso? 42 Ferraris, o Montezemolo disse, eu não produzo isso para o mundo inteiro. Meu, que coisa maluca. Era um mercado absolutamente inexplorado, né? Era um mercado que tinha uma puta demanda reprimida, né? Cara, que loucura, né? E você tanto tinha razão que você estava contando pra gente da série 5 manual, né? Bom, esse é um outro fato que houve aqui no Brasil e que desbancou a... Eu não posso falar nada com o meu pai que comprou uma 325 manual, porque ele gostava de manual. Não, mas tudo bem, mas esse foi um caso que derrubou, uma época, a BMW no Brasil. 96, né? Quando eles lançaram a E39. 528 mecânica a mais de $110 mil, era $140 mil, se eu não me engano. Rapaz. E qual é o brasileiro que na época ia comprar um carro mecânico? A não ser as M3 da vida, para o cara correr, o M5. Não, 328 manual já era ruim. Agora 528 manual era e impossível de vender. Os caras aproveitaram para me derrubar. Que eu falei, esse carro é só para dar de presente para as pessoas. Quantos eles mandaram? 200 carros eles fizeram errado. 200 528 e manual vieram para o Brasil em 96. Vieram para o Brasil em 96.
200 carros. Você Foram que, é o presentear. tarado você que é o tarado dos números aí, que está assistindo a gente nesse momento, são 200 528i96 no Brasil. Cara, Eram, né? Agora já morreram alguns, provavelmente. E assim, já deveria ser difícil de vender um, imagina 200. Mas você imagina, a um valor de $140 mil. Era uma Cara, a gente época tá que o imposto falando tinha aí- subido pra cacete, né? E é isso, a gente está falando, 70%. trazendo para valores O dólar tinha atuais, subido. A gente está Fora falando o aí de problema que eu 700 mil tive naquela- reais um carro desse. Fora o problema que eu tive antes com a 540, que depois veio a 544, né? Os motores que... Os motor Nicasil que motor estouraram. que entravam, que eu tive que atender, e a BMW não deixava eu comunicar que os carros estavam com problema. Tem problema. E O motor eu trocava, fundia, né? o motor fundia e eu trocava os motores de noite. E aí era 4.0 que dava problema, e aí os 4.4 veio pro 4.4 que são 4, os novos já. os novos sem já ser que- com a qualidade Tinha de muito Nicasil. problema por causa de gasolina, de... Não, tinha problema Primeiro, todo mundo por achar BMW, achava que era um carro que só andava com gasolina premium. E eu de cara cortava. Quanto mais barata a gasolina, melhor é para o carro. Só que naquela época o enxofre era muito forte. dentro da Ferrava o gasolina. catalisador. E aí, não, catalisador nem tinha, eu não punha. Eu economizava o catalisador. Depois que veio a regra do catalisador, Aí que eu foi fui. obrigatório. Não é obrigado a colocar, mas os carros tinham que vir com catalisador. Sim, mas nas primeiras então nem vinha. 91. Nas primeiras eram tudo carro full, que vinha na fatura tudo pelado, sem nada. Por causa do diferencial de imposto que você tinha que pagar. Maravilha. Eram outras épocas totalmente diferentes. Que loucura. Olha, eu tô feliz. Acho que a gente pode chamar o Rony uma outra vez. pra vir Eu aqui, acho que já a gente tem vai mais ter uma- que chamar o Rony Já mais tem uma mais vez. 2 horas e Olha, meia de conversa aqui. Olha, Estranho. Rony, eu vou te dizer uma coisa. Assim, a gente está com o tempo estourado. Não. Eu tenho... Eu brinco com eles que quando eu tenho uma semana... Quando eu tô numa semana ruim, eu ligo para você. Ótimo. Porque o Rony é um cara que levanta o nosso astral. Rony, é uma honra ter você aqui. É o cara Olha, mais otimista De do verdade. mundo. De verdade, é uma honra ter você aqui. É um prazer ter não- você, não só aqui, mas como amigo. Cara, muito, muito, muito Bom, obrigado. imagina. Eu tenho 40 anos de idade e te conheço desde os 12, sei lá. Alguma coisa assim. Não, Então, não só isso, meninos. Eu tenho uma coisa comigo. Eu acredito em vocês, acredito no trabalho de vocês e acredito se nós nos empenharmos agora com esse tipo de coisa que eu estou visualizando, nós vamos atender gente. Olha, com isso que eu vi aqui hoje à noite do Garrett, com esse pessoal, olha, tem estradas, potencial para a gente usar em 500 lugares. A Certo? gente vai. por isso que eu E falei, atender chega mais aquilo cedo. que eu digo, o negócio hoje é atender o consumidor final no problema dele. É isso. Depois que venceu, depois que ele comprou, deixa ele comprar onde ele quiser. Ele precisa criar a confiabilidade na gente. Sim. E é aquilo que eu digo, depois de 20 anos, ou 22 anos, que eu estou fora da BMW, o cara me liga, eu estou comprando um usadinho, vem aqui ver se é bom, se eu posso comprar ou não. Ou o médico que me operou semana passada, vê um carro blindado que você acha que eu possa usar. Então, é tipo de Você coisa... vira referência, né? Exatamente. Você vira referência. Exatamente. Então é só isso que a gente precisa. É isso aí. É isso aí. É criar isso daí. E eu tenho certeza que a gente consegue criar Ótimo. isso com o Vamos. pé nas costas. Vamos. É Sem isso problema nenhum. Rony, obrigado. Obrigado a vocês e estou à disposição de vocês a hora que Ah, vocês não, você quiserem. vai voltar. Rapaz. Você vai voltar. bom. Porque ainda Obrigado. tem muita... Nem tem contamos as muito histórias mais assunto. podres ainda. Ah, Rony, de verdade, obrigado mesmo. Obrigado. Você mora no coração, sabe disso. Obrigado, Paulo Vaz. Valeu, Lipe. Obrigado a todos vocês que estão assistindo. Pode Obrigado, dar, Cauê. você- Obrigado, Cauê, Eu ia por ficar todo o no apoio. vácuo. Queria Cauê. agradecer também o pessoal Obrigado. do The Garage, aqui, que é a loja, nossos apoiadores, thegarage.com.br. Se você está em busca de um clássico, um carro antigo ou um neoclássico, aqui é o lugar. Os caras têm mais de 70 carros em estoque, é uma coisa maluca para quem é fã de carro antigo. O nosso verdade. amigo Thiago Alves está balançando a cabeça ali, que até ele está ficando maluco com o tanto de carro que tem aqui. Então, se você quiser, thegarage.com.br, se você quiser procurar eles no Instagram, @thegarage,
_BR. E, obviamente, vamos agradecer também nossos parceiros do Bet Mais, né, Paulo? É isso aí, Lipe. Se você gosta de fazer aquela aposta, gosta de esportes e tal, betmais.com, vai lá. Se for membro do nosso canal, você ganha 100% de bônus em cima de quanto você colocar no primeiro depósito. Então, se depositar R$50, ganha R$50, R$100, ganha R$100. E como eu disse, se depositar R$1 milhão, você só vai apostar R$1 milhão, porque eles não vão colocar mais R$1 milhão para você. Obviamente. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Obrigado, Rony. Obrigado, Paulo Cauê. Grande abraço a todos. Abraço.